Gênesis capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos para que você possa entender. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens. Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, falando sobre fé, falando sobre o poder transformador da fé. E nós vamos usar a vida de alguns homens de Deus, alguns homens que nos inspiram até hoje a viver uma vida baseada na fé que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, nessa manhã, eu quero iniciar falando sobre a vida de Abraão. E quero ler com vocês Gênesis capítulo de número 12, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão cerca de 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficou em Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Nessa manhã, nós queremos falar sobre, durante todo esse mês, nós vamos falar sobre o poder transformador da fé. O poder transformador da fé. Não existe uma vida poderosa em Deus se nós não tivermos fé. A fé é o princípio de tudo da vida cristã. É tanto que a gente aceita Jesus Cristo pela fé. A gente crê na palavra de Deus pela fé. A gente crê que Jesus está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui nessa manhã pela fé. E Hebreus capítulo de número 11 e o verso de número 1, ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Uma das melhores traduções sobre a fé que eu gosto, ela está numa Bíblia católica chamado meu Deus, fugiu agora. Uma Bíblia de estudo católica. Bíblia de Jerusalém. Ela diz o seguinte, obrigado André. Ela diz o seguinte, que a fé, ela é a posse antecipada daquilo que você não tem. Vou repetir. A fé é a posse antecipada daquilo que você não tem. Vou tentar explicar melhor para que você possa entender. Quem tem uma casa, ou um apartamento, ou, sei lá, um carro que é financiado, você paga, é financiado, você paga por mês. Todo mundo é quitado, graças a Deus, né? Mas você imagina, por exemplo, alguém que tem um apartamento financiado, né? Ele tem um documento que ele paga todo o mês. E a gente sempre diz assim, o meu carro, mesmo estando financiado. Mas por que você fala isso? Porque você tem um documento que, se você pagar a prestação do seu apartamento, se você pagar a prestação do seu carro, sempre, até o final, você já crê, você já usa aquele apartamento, você já usa aquele carro como se fosse seu. Então aquele documento que você assinou é uma posse antecipada daquilo que você está esperando. No caso, a sua casa, o seu apartamento, o seu carro. A fé, ela é um documento, se assim eu posso dizer, dado por Deus no coração do homem, para aquilo que nós esperamos, para aquilo que nós acreditamos que vamos ter. Por exemplo, quem crê que vai morar no céu, junto com Deus? E o que é que te garante isso? O que é que te valida essa garantia de você falar, não, eu tenho um lugar lá no céu, eu tenho um lugar lá junto a Deus. O que te garante isso é o quê? A fé. A fé é o documento assinado por Deus, dizendo que você vai herdar a eternidade. Então por isso que eu gosto da versão da Nova Jerusalém, quando ela diz que a fé, ela é a posse antecipada daquilo que eu não tenho agora, mas eu espero num futuro próximo que vai acontecer. Então todos nós esperamos o quê? Esperamos a eternidade, esperamos morar com Cristo. Isso é o quê? É uma fé que foi depositada na nossa vida como garantia que nós vamos ter. E então nós vivemos o quê? Uma vida já nos preparando para mudar de lugar. Não é assim ou não? Sim ou não? E a Bíblia diz que a fé é tão importante que Hebreus capítulo 11, o verso 6, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que poderoso. Ele está dizendo, a única maneira de você agradar a Deus é você praticar a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que são incrédulos, que não acreditam, não agrada a Deus.
Nem sempre Jesus vai chegar para mim, para você e vai dizer: olha aqui, olha os meus furos, eu ressuscitei, toca aqui, enfia o dedo aqui dentro dos meus furos. Estão entendendo o que eu estou te falando? Tomé disse: eu só acredito se eu tocar e colocar a mão dentro do buraco lá no furo da mão dele. Mas ele teve a oportunidade, mas nem sempre a gente vai ter a oportunidade de tocar nos furos de Jesus para acreditar. E quando a gente não acredita, a gente desagrada a Deus, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aqueles que se aproximam dele, precisa crer que ele existe. Ao dobrar os joelhos e buscar a Deus, nós precisamos acreditar o quê? Que ele existe e que recompensa o quê? Aqueles que o buscam. Porque se eu não acredito que Deus existe, não faz sentido para mim dobrar os meus joelhos e ficar lançando palavras ao vento. Eu preciso, ao dobrar do meu joelho, a dirigir uma palavra de oração, eu preciso crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Exercer a fé é a essência da vida cristã. É aquilo que nos define, é aquilo que nos faz diferente das pessoas que não tiveram um encontro com Jesus. Exercer a fé cristã, ela é algo poderoso. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se você não tiver fé. A fé, ela completa a nossa vida plena aqui na terra. Eu sempre tenho falado isso, que Deus, ele não atende necessidade. Quantas pessoas têm necessidades? Quantas pessoas você anda na rua e você vê que precisa? Você vai no centro da cidade à noite, você não consegue nem andar, vai naquele correio, tantas pessoas necessitadas, no semáforo, dormindo no meio da rua, gente, aí você fala assim: Deus sabe, Deus não se incomoda com isso? Não vai resolver isso? A necessidade dessas pessoas? Deus não atende necessidade, Deus atende fé. E até mesmo aqueles que não entregaram a vida a Cristo ainda, porque existe dois tipos de fé. Existe uma fé natural, que ela é dada para o homem, sabe, aquelas pessoas que assim, não são religiosas, não frequentam a igreja. Já ouviu alguém que não é religioso, que não frequenta a igreja, que nunca aceitou Jesus, mas ele diz assim: não, eu acredito que vai dar certo essas coisas, vou abrir um negócio, vai dar certo. Ele acredita, aquilo lá é uma fé natural. Mas o mais importante para aqueles que entregaram a vida a Cristo, que além dele ter uma fé natural, ele tem uma fé espiritual que é sobrenatural, que é uma fé que acessa lugares aonde aquele que não tem essa fé espiritual nunca vai conseguir acessar. Que lugar é esse, pastor? Aquele lugar que sempre eu falo lá em Efésios 1:3, na oração do apóstolo Paulo, as regiões celestes em Cristo Jesus, quando Paulo diz: bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais na região celeste. Então assim, ele está dizendo o seguinte, que existe um depósito, existe um lugar onde só é acessado pela nossa fé espiritual. Aqueles que têm fé natural não conseguem acessar o sobrenatural. Amém? Agora, nessa manhã, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para a vida de Abraão. Abraão, um peregrino espiritual. Abraão que veio da cidade de Uz, uma das cidades da Babilônia. Abraão que era idólatra, porque lá a cultura da onde Abraão morava era uma cultura idólatra, onde ele ouvia e ele adorava, juntamente com o povo, os contemporâneos dele, vários deuses. Tinha deuses para tudo. Tinha deuses que desatavam nó, tinha deuses do amor,
tinha deuses para dor de dente, deuses para tudo. E Abraão estava ali inserido no meio daquele povo. E aí de repente ele escuta uma voz, porque a voz, quando Deus fala, ele silencia todas as outras vozes que falam no nosso coração. A voz de Deus é inconfundível. E ao mesmo tempo não dá para se descrever como é a voz de Deus. Porque se eu perguntar para você, você já ouviu a voz de Deus? Muitos aqui vão dizer, já ouvi. E aí eu vou perguntar como que é a voz dele. É grossa? Parecida com a do Cid Moreira? Ela é fina? Como que é? Aí você vai dizer, eu não sei dizer qual é o timbre, se é grave, se é aguda, mas uma coisa eu sei, ele falou comigo e eu ouvi a voz dele. E Abraão ouviu a voz de Deus ali naquela cultura. Abraão foi chamado amigo de Deus. Você já imaginou alguém ser chamado amigo de Deus? 3 vezes Deus diz isso na Escritura. 1 Crônicas, capítulo de número 20, verso 7 diz: não és tu, o nosso Deus, que expulsasse os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos teus descendentes do teu amigo Abraão. Gente, que maravilha, quem dera Deus pudesse falar isso de mim. Sou teu amigo. Isaías 41, verso 8 diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tiago 2, 23 diz: e cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado com justiça, e foi chamado o quê? Amigo de Deus. Então a fé, ela nos leva o quê? A confiar em Deus, e a ter um relacionamento, a passar de um idólatra ao quê? A amigo de Deus. A fé, ela nos leva nessa direção, a ter mais intimidade de Deus. Agora, para ser amigo de Deus, é preciso o quê? Fazer a vontade de Deus. João capítulo 14, o verso 15, diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A pergunta que eu faço para a gente aqui nessa manhã é: nós somos amigos ou inimigos de Deus? Nós somos amigos ou somos pessoas desconhecidas de Deus? Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão, um homem cheio de fé, era amigo de Deus. E o que fez com que Abraão fosse amigo de Deus? Amar a Deus e obedecer a sua vontade e os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 diz: de todos que têm ouvido, o fim é esse: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Os planos de Deus eram o quê? Abençoar e redimir o mundo através de um povo escolhido. Quando Deus diz: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas, Deus tinha em mente a vinda de Cristo, que era a semente de Abraão segundo a carne. Ele diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus estava pensando em você. Deus estava pensando em mim. Deus estava pensando na igreja do Nazareno. Abraão é o maior exemplo de homem de fé. Nós vamos, durante essa caminhada de fé, nós vamos ver algumas biografias, alguns homens, José, alguns homens que foram testados em sua fé e reagiram de maneira diferente, e vamos aprender a viver
uma vida de fé. Deus chama Abraão, e Abraão obedece. Você já imaginou? Pensa na história. Deus chama Abraão, Abraão chama sua mulher e diz assim: olha, Deus, eu ouvi a voz de Deus. Aí a Sarai pergunta: que Deus? Porque na realidade existia vários deuses. Qual Deus você ouviu? E aí ele diz: eu não sei. Eu não tenho um nome para esse Deus, mas qual é o Deus? O Deus da chuva? O Deus do vento? O Deus sol? O Deus da enfermidade? Que Deus você ouviu? E Abraão: eu não sei. Não é nenhum desses deuses que a gente adora. Mas eu ouvi a voz de Deus, e Ele falou para a gente pegar as nossas coisas e sair. Falou: mas você está ficando doido, Abraão? 75 anos, você está com um Alzheimer? O que está acontecendo com você? Tudo bem, para onde que a gente vai? Pô, não sei. Como assim, não sabe? Não sei. Ele só mandou a gente sair do meio do nosso povo, sair do meio de tudo aquilo que a gente tem, né? E caminhar. Parece muito com a minha história e a sua história. Quando nós entregamos a vida a Jesus, e perdemos muitos amigos, sim ou não? Perdemos relacionamento com muitas pessoas que a gente tinha relacionamento. Saímos no meio da nossa parentela. Viramos pessoas chatas, porque as pessoas não nos suportavam mais. Por quê? Porque a gente já estava começando a ouvir a voz de um Deus diferente. E aí, Sarai pergunta: para onde que a gente vai? Falando: não sei. Eu só sei que Ele mandou a gente sair e caminhar. E aí ele pega tudo que ele tem e vai viver a maior aventura da sua vida. Porque assim, nessa terra, eu gosto de dizer o seguinte, que quando você entrega a vida a Jesus, você começa a viver a maior aventura. Nem os livros lá, nem os filmes de maior aventura lá do Indiana Jones, tem tanta aventura como a nossa vida. Tem dia que nós estamos tristes, tem dia que nós estamos animados, tem dia que a gente derrota o demônio, tem dia que a gente corre do demônio, tem dia que a gente está lutando, tem dia que a gente está caindo, tem dia que a gente está se levantando. A nossa vida em Cristo Jesus é uma vida de aventura, mas o mais importante é que a gente já pulou do começo dessa história, do começo desse filme da nossa vida, e a gente já sabe lá na frente o que vai acontecer. Seremos mais do que vencedores, e está tudo preparado em nome de Cristo Jesus. É uma aventura servir a Jesus. A gente tem drama: não consigo mais, né? A gente tem ação, né? Eu estou empoderado, né? A gente tem tudo, irmão. É uma aventura. E Abraão embarca nessa aventura com Sarai. Abraão embarca nessa aventura com a sua família. Então, ele serve de exemplo para mim e para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Aleluia. Para crer, para nós aprendermos a obediência em fé de Abraão. Primeiro, é necessário, irmão, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Verso 1 diz: então o Senhor disse a Abraão. Gente, tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque nessa confusão toda que a gente escuta, que a gente vê, quantas vozes a gente escuta. E às vezes a gente acha que é a voz de Deus, quando na realidade não é. A gente se confunde com algumas vozes. A gente se confunde com a nossa própria voz, a voz do nosso querer. Eu lembro que tinha
Tinha uma pessoa lá na cidade onde eu era pastor, que ela tinha uma fábrica. Já fazia muito tempo que ela tinha lá, conhecida na cidade. A cidade era pequena, 39 mil habitantes, conhecida na cidade, tinha uma fábrica, tinha vários funcionários. Aí um dia ela foi para uma outra cidade. E lá na outra cidade convenceram ela que ela deveria abrir uma fábrica lá. E ela veio falar para mim que Deus tinha falado com ela. E eu disse: fulano, pensa bem, aqui você está estabilizado, todo mundo te conhece. Não, mas Deus falou comigo. Então você veio fazer o quê? Porque geralmente tem pessoas que ela às vezes ela vem se aconselhar com você, mas na realidade ela não quer saber o que o pastor quer falar, ou o que você quer falar, porque ela já veio com a decisão tomada. Ela só quer que você concorde e diga que é Deus que está falando, que falou com ela. Porque se você falar que não, ela já tomou a decisão. Tem pessoas que já entram no seu gabinete para falar com você, que já tomou a sua decisão. E ela já tinha tomado a decisão de ir e foi. E aí depois ela voltou e falou assim: olha, Deus falou comigo mesmo, eu vou fechar a fábrica aqui, que tinha vários anos na cidade, e vou ficar lá só, que a cidade é maior, e Deus falou comigo e confirmou. Um ano depois, e eu falei: não vai, está errado. Um ano depois ela perdeu a fábrica lá, porque não conseguiu pagar, fechou a fábrica, voltou para a cidade para trabalhar com a funcionária dela. Como é que é Deus falando? Porque muitas vezes a gente acha que é Deus, mas é a nossa própria vontade. Já fez aquela oração que é meia, que você, a tua mente já direciona ela, você dobra o joelho, mas o teu coração já sabe que você não está aberto às possibilidades de realmente Deus falar. Aí você faz a oração e aí o teu ego, o teu eu fala contigo mesmo, e você acaba o quê? Ouvindo a sua própria voz. Porque quem não quer ouvir a voz do próprio eu e achar que é Deus? Confirmar tudo, não, Deus está confirmando, e quando na realidade é a gente mesmo que já está sugestionado para tomar aquele tipo de decisão. Então é uma voz que a gente escuta, é a voz do próprio eu. Outra voz que a gente escuta, irmão, e acha que é a voz de Deus, é o quê? É a voz do diabo. Pastor, tem como a gente ouvir um crente cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, que tem um dom de falar em língua, de profetizar, ouvir a voz do diabo? Meu irmão, se tem, como tem. Pedro é exemplo dele. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo fala com Pedro, e Jesus diz assim: graças eu te dou, Pai, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que revelou a Pedro. Um pouquinho mais para frente, o diabo começa a falar com Pedro, e Pedro começa a tentar tirar Jesus do caminho da cruz. Aí Jesus Cristo diz: arreda de mim, perto de mim, Satanás, porque você não compactua com as coisas de Deus. O diabo fala conosco também, e a gente pensa que é Deus. Você lembra aí, 2 quarta-feira passada, eu acho que eu preguei sobre Atos 16, a menina chegava possuída pelo espírito de adivinhação, chegava para Paulo e Silas e dizia assim: ei, pare todos vocês, esses homens aqui, são servos do Deus Altíssimo, vocês têm que aprender o quê? A ouvir eles. Estava certo ou não? Estava certo. Paulo e Silas, eles eram servos de Deus, mas quem é que estava falando? O diabo. O diabo estava dando meia verdade. E aprenda uma coisa, irmão: meia verdade é mentira. Não existe meia verdade. Então o diabo também fala conosco. E tem outra voz que a gente escuta também, que é a voz do mundo.
a voz daquilo que acontece. Vai falando com a gente, sabe? Se você não tem intimidade com Deus, você vai começar a ouvir ou a sua própria voz, ou vai ouvir a voz do diabo, ou vai ouvir a voz do homem. Então a primeira coisa, o primeiro passo para crer, né? Para ter o poder de fé que Abraão teve, é ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. No meio de todos aqueles deuses, Abraão teve a sensibilidade para ouvir uma voz diferente, a voz de Deus. A pergunta que eu faço para você é: gente, nós estamos ouvindo a voz de Deus? Quantas pessoas chegam para a gente: ah, pastor, Deus me falou para mim fazer. Aí assim, eu tenho vontade de dizer para a pessoa assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não te falou nada, mas quem sou eu para dizer se Deus fala com ele ou não? Eu só sei que passa algum tempo, a gente descobre que Deus não estava falando nada, né? E principalmente quando a gente está chateado, Deus não fala nada. Não fala nada. Quando Deus foi falar com Elias, Elias estava chateado. Entrou numa caverna e diz: eu quero igual, já viu esse gesto aqui? Quero a morte. Aí a Bíblia diz que Deus foi falar com Elias. Aí veio um vento igual, sabe, uma tempestade, pá, Deus não estava no vento. Veio um outro, Deus não estava no outro vento, nesse vento. Aí veio um vento bem suave, tranquilo. E a Bíblia diz que Deus estava nesse vento. E falou com Elias: o que você faz aqui, Elias? Deus não fala conosco no meio da agitação, no meio da tranquilidade. Mesmo que seja numa tempestade, Deus fala na tranquilidade conosco, não na agitação. Então você quer que Deus fale contigo, irmão? Descansa o coração. Relaxa, né? Cheira a florzinha, sopra a velinha. E aí Deus vai falar contigo. Deus vai falar conosco. Então a primeira coisa para crer pelo poder da fé, a fé que Abraão teve, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Se você quer crescer em fé, se você quer crescer em fé e ouvir a voz de Deus, tenha disponibilidade para renunciar ao seu conforto pessoal. Eu sempre digo que orar não é fácil. E para que não me interprete de uma maneira errada, que eu estou dizendo que não se deve orar, eu estou dizendo que não é fácil. Mas eu não estou dizendo que não se deve orar. Porque orar é renúncia. É renunciar à minha própria vontade. É renunciar a meu próprio querer. É renunciar ao conforto da minha carne. Quando eu venho, por exemplo, na semana Oxigênio, que começa amanhã, a semana de oração, eu estou renunciando a última semana de Pantanal, para vir orar. Irmão, eu estou ligado. Eu estou renunciando a série. Eu estou renunciando um monte de coisa na minha vida para poder vir e obedecer a voz de Deus. Eu não assisto Pantanal, hein, irmão? Não assisto Pantanal. Mas eu fui na casa de uma pessoa que assiste essa semana lá, e eu fiquei olhando lá, e parece que é o final da novela lá. O cara falou assim: eu vou matar esqueci o nome lá, tinha até decorado o nome do cara. Não vai ser com faca nem com espingarda, é tipo com um negócio lá. Você sabe,
você assiste. Lourenço. Então nós precisamos ter a nossa disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal, a nossa vontade. Abraão renunciou tudo. Abraão renunciou a sua família. Abraão renunciou os seus parentes. Abraão renunciou os seus deuses. Renunciou tudo. Porque quando nós renunciamos tudo por amor a Jesus Cristo, a gente começa o quê? A gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a aumentar a nossa fé em Deus, e Deus começa a se tornar nossos amigos. Terceiro, devemos obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. Abraão diz: e vá para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa, Deus não mostrou o caminho que tinha que ir, Deus não falou o que ele ia fazer lá, Deus não falou nada. A única coisa que Deus falou é tipo, vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é o que? É a obediência em fé, mesmo sem conhecer detalhes. E isso mata uma pessoa que não tem fé. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado, a gente quer ter tudo nas nossas mãos, a gente quer ter controle das coisas. A gente quer ter controle até do próprio Deus. Já imaginou? A gente quer ter controle. Muitas vezes, se a gente não entende a concepção de oração, se a gente não entende a concepção de jejum, a gente acha que a gente controla Deus. E às vezes quando, por exemplo, a gente faz um jejum, vou fazer um jejum de 21 dias, né? Porque eu quero que Deus faça isso e aquilo. E vou orar durante 21 dias, porque eu quero que Deus faça isso e aquilo. Aí de repente acontece no meio daquele jejum, aquilo que você pediu, ao que você faz? Eureka! Achei uma maneira de controlar Deus. Porque se eu jejuar e se eu orar, Ele está nas minhas mãos, Ele vai me dar. Eu vou pôr igual uma igreja falava antigamente, vou colocar Ele na parede. Vou encher tanta oração, né, e jejum, que Ele vai estar na parede e ou Ele me dá, ou... Não é assim que funciona, irmão. Deus quer que você obedeça a Ele mesmo sem conhecer detalhes. E a gente às vezes olha o que está acontecendo e a gente fala: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa necessidade? A gente não entende o porquê, a gente não compreende o porquê, mas é uma forma de Deus de dizer: fica tranquilo, você não precisa conhecer detalhes, é só você descansar e deixar eu conduzir a sua vida. Senta aí no banco de passageiro, né? Dobra o banco, tira um cochilo e deixa eu conduzir a tua vida, relaxa. É isso que Deus está falando. A gente precisa obedecer a Deus mesmo sem conhecer detalhes, se a gente entender o porquê. Eu não entendo muitas coisas, de verdade não entendo muitas coisas, mas a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, diz o seguinte, que as coisas encobertas, elas foram deixadas para o homem, mas a encoberta foi deixada para Deus. Então tem coisas que só Deus sabe, e é até bom de nós não sabermos. Uma coisa interessante, você queria saber o dia que você vai morrer? Aí imaginou, o anjo chega para você, tem um recado de Deus. Qual o recado? Você vai morrer amanhã. Não, amanhã não, eu vou te torturar um pouco mais. Você vai morrer na semana que vem, antes de chegar o segundo turno. Você já imaginou todo dia você naquele sentimento lá, tipo, menos um. E Deus dizendo assim: não, deixa eu controlar tudo. Ele não fala nada para mim e para você. E a gente vai vivendo a nossa vida.
E qual o risco da gente viver a nossa vida sem ter o pensamento que o nosso dia, um dia vai chegar. E a gente vive de qualquer jeito. Mas é a maneira de Deus dizer, olha, seja meu amigo, fique preparado, você não precisa conhecer todos os detalhes, você está passando por essa dificuldade, mas por quê? Tem questão, tipo, que não tem um porquê. Certa vez os discípulos passaram, viram um homem lá, aleijado lá, o cego, e aí perguntaram assim, quem pecou, esse homem ou os seus pais? Eles acreditavam o seguinte, que o pecado ou era gerado pelo que os pais fizeram, você vai acertar as contas com Deus, porque os seus pais não deram tempo, ou por a própria pessoa. E Jesus falou assim, ó, ele não pecou, os seus pais não pecaram, nem ele pecou. O que está acontecendo aí é para se manifestar a glória de Deus, tranquilo. Então, muitas vezes acontece essa coisa na nossa vida, irmão, não é porque você pecou, não é porque você está errado. Porque às vezes você olha assim, eu peco, mas eu não tenho tanto assim, mas aquele irmão peca tanto assim, a vida dele está melhor do que, porque não tem nada a ver com isso, irmão. Tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com que a gente acreditar em Deus e ter fé mesmo não conhecendo os detalhes, aquilo que vai acontecer na nossa vida no futuro. Amém? Quarto, a gente precisa ter visão para enxergar um plano maior além do momento. Verso 2 diz, farei de você uma grande povo, e abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Precisamos enxergar além do momento que estamos passando. A pergunta não é o quê? Mas a pergunta é, o que eu posso aprender com aquilo que eu estou passando? Porque a vida é um ensinamento, irmão. Não é por quê, é o quê. Por que eu estou passando? Eu não sei. Às vezes as pessoas perdem parentes, pastor, por quê? Eu falei, não sei. Não sei te dizer. Mas eu sei dizer uma coisa, procura o quê? O que você pode aprender nessa situação que você está passando? A pergunta é essa. Quinto, precisamos ter dependência para confiar na providência e o cuidado de Deus. Verso 3 diz, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E por meio de ti, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. A gente precisa aprender a ser dependente de Deus. Não é o homem que vai te abençoar. É Deus que vai usar homens para te abençoar. Às vezes a gente põe a nossa segurança em pessoas. Nós temos que colocar a nossa segurança naqueles que usa pessoa para nos abençoar. Nosso coração é duro, irmão. Então é Deus que move o coração do homem. Então quando alguém vem te abençoar, não é porque ele é totalmente bonzinho, não. É porque de repente ele ouviu a voz de Deus e Deus falou, ó, abençoa aquele irmão. Abençoa aquele irmão. Como assim, pastor? Esses dias, tem um irmão que chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho um valor 1.212 que eu queria dar para o senhor abençoar a vida de um irmão que está precisando. Na hora que ele falou isso, Deus já falou para mim, é fulano. E aí eu falei para ele, ó, já tem a pessoa. Aí ele me deu, passei para a pessoa. Quando eu passei para a pessoa mandou um áudio para mim. Pastor, aconteceu isso na minha casa. A minha esposa falou, como é que a gente vai fazer?
para resolver, não temos dinheiro. E a pessoa falou, vamos orar e pedir para Deus fazer alguma coisa. Aí Deus já sabia quem é que precisava. Então quem abençoou? Deus. Mas Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Então nós temos que aprender a ter dependência de Deus, não dependência de pessoas. A pessoa que vai te abençoar é Deus, se você está precisando de alguma coisa. Mas a pessoa que Deus pode usar pode estar pertinho de você aí, que vai ser usada por Deus para te abençoar. Amém? E sexto, para encerrarmos, para termos a fé de Abraão, precisamos ter foco para não desistir da jornada. Verso de número 6. Abraão atravessou a terra até um lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Nessa primeira etapa da viagem, foram o quê? 800 quilômetros de sol e deserto perigoso. Siquém hoje é a cidade de Nabules, na Cisjordânia. Ou seja, Abraão ele teve que andar, você sabe o que é andar 800 quilômetros, irmão? A pé. Sabe não, né? Você não vai nem na padaria que é na sua frente a pé? Esses dias eu estava falando para minha mulher, tipo, olha, o cara tá gastando muito com gasolina. Ela falou, pega a bicicleta e vai lá na igreja. Eu falei, não. E eu já vim de bicicleta para a igreja, dá 5 minutos. Não dá nem para suar, né? No dia que o carro quebrou, eu vim aqui de bicicleta, não dá nem... Ela falou, vai de bicicleta. Eu falei, não. Mas você já imaginou andar 800 quilômetros? A pé, 75 anos, no pasto do gado, bem devagarinho assim, ó. No sol quente, né? Seu médico fala para você fazer caminhada. Você até hoje está esperando o dia melhor para fazer uma caminhada ali no bosquinho perto da sua casa, na rua perto da sua casa, né? Então você não sabe o que é isso, andar 800 quilômetros a pé. Então o que Abraão nos ensina? A gente precisa ter foco para não desistir da nossa jornada, irmão. Na nossa jornada de fé vai haver, sabe, vai haver muita, vai haver aventura. A gente vai ter momento de tristeza, vai ter momento de alegria, vai ter momento de tensão. Mas o mais importante é não desistir. Abraão, ele não desistiu. E aqueles que têm fé em Deus, aqueles que confiam em Deus, irmão, ele não desiste. Não desiste. Não desiste, porque a cada dia o Senhor vai renovando a sua vida. Às vezes as tendas, as tendas que nós construímos, elas vão ofuscando aquilo que Deus quer nos mostrar. Certa vez Abraão estava ali, ó, dentro de uma tenda, desanimado. Lembra a música do Fernandinho? Sai da tua tenda, ó filho meu. Aí ele está ali numa tenda desanimado, porque a tenda não dá para ver nada, é uma tenda, e aí Deus fala com ele, Abraão, sai da tua tenda. Sai dessa visãozinha pequena que você está tendo. Deus está falando para você aqui nessa manhã. Sai dessa visãozinha pequena que você está tendo. Aí Abraão sai da tenda. Aí Deus diz assim, agora olha para cima. Não sei se você já foi, sabe, num lugar onde não tem essas luzes artificiais, que é as luzes que a gente usa. À noite. Num dia assim que não tem nuvem. Se olhar as estrelas, você começa não conta que dá verruga, hein?
Mas você contar assim sem apontar, não, contar pode, não pode apontar o dedo que dá verruga. Aí você olha as três, que o pessoal fala, as três Maria, a constelação de Capricórnio. Você começa a olhar, sabe, é tão bonito aquilo lá. Aí Deus olha para Abraão e diz assim: hoje está liberado, não vai nascer verruga. Conta quantas estrelas tem. E ele começa, 1, 2, 3. Aí ele se perde. Começa de novo, 1, 2, se perde. Aí Deus diz para ele assim: olha, assim vai ser a tua descendência. De vez em quando a gente pensa em desistir, Deus vai lá e dá um ânimo. Ele nos anima. Ele diz: não perca a jornada. Não perca o foco. Os vencedores não são aqueles que dão a largada. Não são aqueles que correm mais. São aqueles que correm devagar, mas sempre. Sabe, eu conheço muitas pessoas que começaram animadas e desistiram da caminhada com Deus no meio do caminho. E conheci muitas pessoas que você não dava nada para ela, tipo, e tão firme até hoje. Porque não é a pressa que te leva até o propósito de Deus. É o foco. É a jornada. É aquilo que Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Quero orar por mim e por você nessa manhã. Para que Deus possa aumentar a nossa fé. Que a nossa fé seja uma fé constante. Que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades. Fecha teus olhos. Se estiver com a sua família aí, segura na mão da sua esposa, do seu filho, se estiver aí. E vamos dizer: não desistiremos. Não desistiremos. A nossa fé vai aumentar a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo a Deus que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada irmão que ouviu a Tua palavra nessa manhã, Pai. Deus, assim como Abraão, ó Deus, tinha uma fé que foi testada durante a sua jornada, Pai, durante a sua caminhada, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa aumentar, meu Deus, a nossa fé, que o Senhor possa estimular a nossa fé, para que a nossa fé possa crescer, para que possamos, ó Deus, continuar, Senhor. O Espírito Santo, fale com Ele nessa manhã.